Olá, oi, boa noite, que legal. Estamos aqui para mais um Festival Unital, hoje no Dia dos Museus. Tudo bem, pessoal? Muito bom ver vocês aqui. Estou acenando para vocês também, vamos lá, vamos conseguir aqui. Acenando. Aí, a Pietra está entrando, ótimo, deu certo, Pietra, deu certo. Bom, Deu pessoal, tudo certo. tudo certo. Então, estamos aqui para mais um Festival Unital. Hoje nós vamos falar sobre museus, porque hoje é o Dia dos Museus. Então, vamos falar um pouquinho sobre museus em tempo de pandemia. Estou vendo o pessoal entrar ali. Muito bom. Boa noite para todo mundo. Super bacana poder ter esse recurso para nós podermos conversar, podemos nos ver um pouquinho. Isso é muito bom. Então, vamos utilizar esse recurso que nós temos à nossa disposição. É para isso que os recursos servem, não é? Então, hoje, para mim, é um tema muito caro, muito importante. Eu combinei com a Pietra que nós não vamos chorar, né, Pietra? Então, nós vamos fazer um Tá esforço muito complicado grande. já. Já está complicado, porque é um assunto que nós gostamos muito, né? Então, os museus, para nós, é um assunto muito importante, um assunto muito caro, muito querido, muito gostoso. E não é para todo mundo que é assim. Tem muitas pessoas no Brasil, principalmente, estamos no Brasil, é do Brasil que nós vamos falar, e tem muitas pessoas que não gostam, né, dos museus, infelizmente não gostam. Então, o nosso bate-papo de hoje é pensar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o Dia dos Museus, sobre a Semana dos Museus, museus em tempo de pandemia, desse tempo que nós estamos vivendo, o porquê de ter um dia para os museus. Todo mundo sabia? Vocês sabiam que tem um dia dos museus e que é hoje, dia 18 de maio? Não sei se todo mundo sabia, Pietra, se hoje é o dia dos museus. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Abdala, do Departamento de Ciências Sociais e Letras da Unital. Sou professora do curso de História há 17 anos. Sou historiadora, professora de História. Trabalho, nessa área. Tenho um carinho, vamos falar as palavras do jeito que tem que ser faladas, né? Eu tenho paixão por museus. Eu trabalho, nunca tive a oportunidade de trabalhar num museu, embora conheça muitos, embora tenha trabalhado em parceria com muitos, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar efetivamente dentro de um museu. Isso é uma lacuna que eu preciso um dia sanar. Mas eu fiz vários cursos sobre museus, fiz vários cursos em museus, então, conheço profundamente alguns dos grandes museus do Brasil, né? O Museu do Ipiranga, que é o Museu de São Paulo, o Museu Paulista, que é vinculado à Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu curso. Existe no Brasil a Semana dos Museus há 20 anos. Há 20 anos eu estava na primeira Semana de Museus. Eu participei como então eu era aluna e participei da Semana de Museus como aluna numa sala da Pró-Reitoria de Extensão da USP, era muito pequeno, um grupo muito pequeno, e eu estava lá. Tenho bastante orgulho, né, de falar isso, eu estava lá. E depois de 20 anos para cá, né, foi crescendo muito as Semanas dos Museus. O IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, assumiu, né, a semana e tem trabalhado, organizado as semanas. Eu não faço nada sozinha e nós estamos fazendo essa atividade aqui. É uma atividade do nosso projeto de extensão universitária, que é a educação patrimonial. Então, eu estou aqui com a Pietra, vocês estão vendo, a Pietra Cesário Bueno, minha parceira, bolsista do projeto, e a Pietra compartilha comigo esse gosto, né, pelos museus. Pietra, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Então, assim como a professora já disse, meu nome é Pietra. Eu faço História na Unital. Já estou no meu segundo ano, né? No terceiro semestre. E participo também do projeto de extensão que pertence à professora Raquel, Educação Patrimonial. E para mim foi muito importante entrar nesse projeto, porque antes de entrar, de fato, para a Unital,
eu consegui um estágio no Museu Felícia Lerner, aqui em Campos do Jordão, onde eu moro e nasci também. E é um museu maravilhoso, não sei se alguém aqui conhece. É um museu a céu aberto, com 84, se eu não me engano, esculturas espalhadas pelo território todo ali da área do museu. E é maravilhoso, é um lugar lindíssimo, de frente para a Pedra do Baú. Então, é um encontro muito especial com a arte. E lá eu fui estagiária de acervo especificamente. Então, minha missão durante 2 anos foi cuidar e ter um olhar muito delicado sobre essas obras. E foi maravilhoso. Foi a minha inspiração que me levou a fazer história e o que me leva a um dia, se Deus quiser, continuar estudando museologia, porque é minha paixão. Muito bem, Pietra, muito obrigada. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com você hoje. Me disseram que é a primeira oportunidade que um professor compartilha com um aluno na live, então também estou muito contente por isso. Valeu, né? Eu estou vendo aqui o pessoal escrever aqui embaixo que quer conhecer, vá sim. O Museu Felícia É Lerner lindo. é bom, existem vários tipos de museus. Ele é um museu muito diferente, esse museu a céu aberto. A escultura, quando você tira uma fotografia de escultura, você não consegue o ângulo, cada ângulo que você vê é uma escultura diferente. Então você Sim. interage, né, Pietra? É um museu muito interativo. A sua experiência lá foi no educativo, não foi, Pietra? Conta para o pessoal como é que foi essa Não, experiência. foi Não? assim. Eu não cheguei a trabalhar no setor educativo exatamente. Então, de começo eu não tinha trabalho com o público. Eu tinha especificamente com as obras. Então, o que eu fazia? Eu comecei com a higiene física das obras, realmente removendo água, removendo poeira, removendo tudo que ele tem contato, né? Ali na própria natureza, a escultura respirava aquele ambiente, então, para tirar algumas coisas que podiam trazer problema para a obra, eu fazia essa limpeza física, mas aí depois de um tempo eu fui desenvolvendo alguns projetos também com a gerente do museu, a Marina Silveira, maravilhosa. A gente foi desenvolvendo projetos juntas. E aí, um pouco antes de eu sair, eu já tinha meu próprio projeto também, assim como tem o educativo. Eu tinha o meu projeto que eu saía com o pessoal que ia lá visitar e conhecer o museu. A gente andava pelas alamedas do museu e eu mostrava para eles como era feita esse cuidado diário para conservar as obras. E o interessante lá do Museu Felícia Lerner é que, além de ter o museu, são dois equipamentos culturais. Também tem o Auditório Cláudio Santoro. Não sei se vocês também já ouviram falar, mas é onde acontece o Festival de Inverno, que é o maior da América Latina, festival de música clássica. Muito importante aqui da cidade, é um festival muito conhecido. E é maravilhoso, assim, é uma coisa que tá realmente dentro do coração da gente. É Bom, lindo. então vamos lá, Pietra, muito obrigada mesmo por compartilhar comigo essa live nesse dia muito especial. É um dia muito especial para nós. Por que que existem dias comemorativos? O dia comemorativo, e esse não é diferente, é uma oportunidade de pensar sobre aquele fato, sobre aquele objeto, sobre aquele objetivo. Nesse caso, então, nós estamos hoje comemorando em tempos de pandemia o Dia Internacional dos Museus. Não é exclusivamente brasileiro, né? Então é um dia internacional. Ele foi instituído em 1977 pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e o ICOM está ligado diretamente à Unesco. Então enfim, né, uma dimensão internacional que trabalha com esse objetivo. Então o dia foi instituído com o objetivo de discutir museus, sensibilizar as pessoas para a importância dos museus. Então, nós conversamos bastante, não é, Pietra, sobre o que significa, né? As pessoas têm, principalmente no Brasil, uma ideia, uma mentalidade muito é, vinculada à noção de que o museu é um lugar chato, que você vai porque a escola te leva, mas essa ideia ela precisa estar sendo aos poucos redimensionada, repensada, é, discutida, e a Semana dos Museus tem incentivado essa discussão.
Aqui no Brasil, então foi em 1997, eu estava contando para vocês que eu estava lá, né, na USP, eu era aluna, eu estava no momento em que foi instituída a Semana de Museus no Brasil, e isso agora assumiu uma dimensão nacional, então no Brasil inteiro, que o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que organiza, cada cidade se inscreve as suas atividades, e a ideia é sensibilizar as pessoas, portanto, todos os anos tem um tema, né, a Semana de Museus. A temática da semana deste ano, 2020, foi pensada antes da pandemia, mas curiosamente uma temática que está bastante vinculada, né? Pode ser discutida a pandemia, porque a temática é museus para a igualdade, diversidade e inclusão. Então, toda a questão da acessibilidade, nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa acessibilidade em tempos de pandemia. Se está tudo fechado, como é possível ir aos museus? Porque tem uma máxima que eu trabalho bastante com os alunos, trabalho bastante nos eventos. Eu atuei, como eu disse para vocês, há anos que eu dou palestra na Semana dos Museus, convidada aqui pelo Museu Monteiro Lobato, Pedagógico Monteiro Lobato, pela Prefeitura de Taubaté, pela própria Universidade de Taubaté, que promove os eventos na Semana de Museus, pelo Museu Mazzaropi, que é um grande parceiro. Então, em todos esses momentos, eu estive presente, participo do CISEM, que é o Sistema de Museus do Estado de São Paulo, então tem os eventos lá em São Paulo, cursos, eu participo de tudo isso, né? Então, nós pensando essa questão da acessibilidade em tempos de pandemia, né? Então nós discutimos muito o que significa um museu na nossa sociedade brasileira, o que significa um museu para mim, para a Pietra, para vocês que estão assistindo, e é na responsabilidade de professores, né, Pietra? Nós somos professores antes de mais nada, e cidadãos. Então, conhecer, né, eu costumo dizer que você não ama aquilo que você não conhece. Então, para você conhecer o museu, você tem que ir aos museus, estar nos museus, né? Conhecer, ficar lá, simplesmente ficar. Não é toda vez que você vai ao museu que você precisa aprender alguma coisa necessariamente, essa angústia de eu tenho que aprender. Não, quando você está olhando, contemplando, você já está aprendendo. Você está aprendendo, inclusive, a importância desses lugares de memória, que é isso que um museu é, né? É um lugar de memória. Pietra, você lembra a primeira vez que você foi a um museu? Como é que foi esse seu início de contato com o museu? Eu acho que justamente foi no Felícia Lerner, porque é um museu próximo da minha casa e a minha família sempre teve o hábito de frequentar lá, justamente porque tem o festival de inverno. Então, desde muito pequena, minha mãe sempre me incentivou a ter interesse por ouvir música clássica e por apreciar. E ela me conta um pouco da história dela, de que apesar de vir de uma família pobre e de não ter condições de estar ali naquele momento, porque realmente o Festival de Música Clássica de Campos é muito elitizado, né? Assim, infelizmente há esse sentimento de que é para a elite, mas não, a cultura é para todos. Então, minha mãe sempre me disse que apesar dela ser muito humilde na infância, ela sempre foi, ela e minhas tias, pegava o caminho, ia caminhando até o museu, até o auditório, assistia uma apresentação, sentada no degrau mesmo da escada, quando elas eram jovens, né? Porque não tinha espaço nas cadeiras que eram pagas. Então eles sentavam no degrau e assistiam. E aí, desde criança, ela sempre me levou, porque ela falou, é algo importante. E isso não tem dinheiro que pague, não existe nada no mundo que pague essa cultura que a gente pode receber. Então, eu quero que você sempre se apegue a isso e frequente o máximo de lugares culturais que você puder. E isso é algo que me tocou muito desde criança. Então, com certeza, acho que o Felícia Lerner foi o meu primeiro. Mas, como eu já tinha comentado antes com a professora, toda vez que eu vou numa viagem, por exemplo, a gente que gosta de museu, que já tem essa vontade, esse interesse por museu, a primeira coisa que a gente pensa é: vou para essa cidade, que museu eu posso visitar? Quais são os lugares históricos? Quais são os lugares interessantes que eu consigo trazer mesmo para dentro?
do nosso coração ou para dentro da nossa inteligência mesmo, né? O que que a gente pode agregar nesse lugar que a gente está indo visitar? O que tem de bom para a gente aprender lá? E aí parece que se torna um costume, né? A gente, toda vez que vai visitar algum lugar, a gente já quer saber quais são os museus que tem lá para a gente poder ir. E é isso. Ah, eu também quero contar para vocês, né? O meu primeiro contato foi, eu ganhei de presente de aniversário de 7 anos, uma visita ao museu pátio, né? O pátio do colégio em São Paulo, onde viveu o Anchieta. Eu nasci no dia de Anchieta. Então, o meu pai me levou para conhecer o museu. Eu não sabia nem ler. Naquela época, a criança de 7 anos não sabia ler. E ele me deu o catálogo do museu e escreveu uma dedicatória. Depois de muitos anos, quando eu aprendi a ler, eu fui ler o que ele escreveu. E ele tinha escrito que ele achava que ele estava me dando um presente, mas eu é que dei o presente de tanto que meu olho brilhava. Então, desde essa minha experiência, eu acredito que a nossa responsabilidade como professores, como tios, mães, pais, como cidadãos, né? A nossa responsabilidade em ensinar as crianças a amar, ensinar as crianças a gostar desses lugares, né? Como eu gosto, como a Pietra gosta. Então, isso se aprende, né? Você aprende a gostar das coisas, você aprende conhecendo, você aprende construindo isso ao longo do tempo. Então é muito bacana essa nossa experiência. E recentemente eu tive uma outra experiência com meu sobrinho, de 3 anos de idade. Eu levei ele ao Museu de História Natural em Taubaté e ele ficou enlouquecido com os dinossauros. Então essa estar lá, né, é fantástico. Então que nós consigamos pensar, né, na nossa experiência de museus, na mentalidade social, porque o museu tem essa dimensão social. A dimensão social de ser um lugar de memória, mas ao mesmo tempo de ser um lugar, um lazer. As pessoas precisam desconstruir a ideia de que o museu é um lugar chato, um lugar de coisa velha, um lugar que eu vou só porque a escola me leva, mas é um lugar de estar, é um lugar de lazer, é um lugar de prazer. Eu tenho muito prazer, eu fui construindo isso desde que eu aprendi com o meu pai a gostar e aprendi a ensinar as pessoas a gostarem. Então, eu levo os meus alunos, eu levo os meus amigos, eu levo os meus sobrinhos, eu levo quem eu puder, né, a gostar. Mas as pessoas não entendem muito bem isso. Então, a universidade também tem esse papel. Nós temos um papel individual, né, nosso como cidadãos, como professores, mas a universidade também tem. Então, esse espaço que nós estamos tendo agora de poder atingir, poder alcançar tantas pessoas por esses recursos, e recurso deve ser utilizado. Então, nós temos esse recurso. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui com uma ação do projeto de extensão universitária, compartilhando com vocês essa paixão e também, né, essa dimensão cultural, esse papel social. Você pode ir ao museu para conversar, você pode ir ao museu para tomar um café, você não precisa ir lá para aprender necessariamente. Também tem uma ideia bastante equivocada que se acha disseminada na nossa sociedade, que você vai ao museu uma vez, ok, não preciso ir mais. É checklist. Nesse eu já fui, nesse aqui eu já fui. Né? Não é bem assim. Os museus mudam. Eles têm exposições temporárias, eles têm uma reserva técnica, essa reserva técnica vai mudando, então não é toda vez que você vai ao museu, é o mesmo museu. Tem um acervo permanente que não muda, mas tem essas outras ações que mudam. Né? E quando nós pensamos na acessibilidade, a acessibilidade tem a questão da inclusão, existem iniciativas espetaculares, por exemplo, para receber, poder tornar acessível, incluir as pessoas que têm alguma necessidade especial, por exemplo, não enxergam, cegos. Então, alguns museus, como a Pinacoteca de São Paulo, já tem os quadros em alto relevo. Então, as pessoas podem, né, sentir aquele bem material que é de toda a humanidade, né, pelas condições que ela tem. Então, ela pode sentir com o tato. Né? Aquela obra que ela não consegue ver, ela pode sentir. E isso são recursos espetaculares. E os museus vão se adaptando, vão transformando. Né? É importante também lembrar que os museus eles são instituições bastante complexas.
não é só espaço expositivo, você tem pesquisa dentro do museu, você tem o setor educativo, né, Pietra, para grupos específicos. Então, vou receber um grupo de crianças de 5 anos, vou receber um grupo de crianças de 15 anos, vou receber um grupo de adolescentes. Então, tem especificidades de atendimento. Então, esse grupo educativo, hoje nós chamamos de mediadores dos museus. Então, faz a mediação entre o acervo, né, que é de toda a humanidade, e o público. Né? Tem esse público espontâneo e o público dirigido. O público espontâneo é eu vou ao museu a hora que eu quiser, no dia que eu quiser. E o público dirigido é esse público levado, né? O grupo de alunos que o professor levou. Pietra, vamos falar um pouquinho agora desse acesso em tempo de pandemia e dessa utilização desses recursos que nós estamos tendo, como esse, dessa live nesse momento, né? Como é que os museus fazem? Eles estão fechados, assim como, né, eles são classificados com necessidade primeira, né? Então, eles estão fechados. Por exemplo, nós temos um exemplo bastante significativo nesse momento, que é a exposição do Egito Eterno, né? Do cotidiano ao eterno, promovido pelo Banco do Brasil, pelo Instituto Banco do Brasil, em São Paulo, e estaria aberta essa exposição de fevereiro, né, até maio. Então, era uma exposição, tinha muita gente com expectativa de ver essa exposição, e como fechou este museu e todos os outros museus no Brasil e no mundo inteiro, como fazer? Como ter esse acesso? Bom, então, segundo umas pesquisinhas que nós fizemos aqui, basicamente, os museus, assim como a gente já disse antes sobre a questão da acessibilidade, que os museus, eles vão atrás justamente de como conseguir chegar até o público. Então, a nossa questão atual é justamente a quarentena. Nós precisamos, por uma questão de integridade, por uma questão de saúde, ficar em casa, mas os museus, apesar de estarem fechados, o que eles puderam fazer para a gente conseguir continuar visitando de certa forma. Então, uma nova tecnologia, né? Com a ajuda da tecnologia, os museus começaram a fazer as visitas virtuais. Na verdade, esse recurso já existe há um tempo e muitos museus já tinham essa abertura de visita virtual, mas eu imagino que agora, na quarentena, seja um bom ponto para a gente começar a utilizar. Então, acessar o site, existem vários museus pelo mundo que têm esse acesso, museus brasileiros também que têm esse tipo de acesso, que a gente consegue entrar no site deles, fazer uma pesquisa bem rápida, usando o Google mesmo, pelo celular, pelo computador, você consegue procurar qualquer museu que você tenha interesse, ver se ele tem ali uma visita virtual e navegar pelos corredores do museu sem precisar sair de casa. Isso é um recurso incrível, maravilhoso, que a gente consegue ter com a tecnologia, né? E é uma possibilidade maravilhosa de começar a conhecer museus durante a quarentena, né? Utilizar esse tempo que a gente está tendo de sobra, que parece que é um pouco inútil, até às vezes um pouco sufocante, começar a usar ele para aprender coisas super interessantes, né? Então a gente consegue acessar museus, a gente consegue acessar obras de arte e aprender várias coisas. Então, assim como a professora mesmo acabou de falar, tem a parte do museu, que são as obras que sempre vão estar lá, mas os museus também têm a parte das obras que são itinerárias, né? Então elas estão lá por um tempo. Agora, no estado de São Paulo tinha chego a exposição do Egito, né? Uhum. E aí, essa exposição agora, como ela está fechada, ela foi aberta também para visita online. Então, a gente consegue entrar num site e fazer essa visita sem sair de casa. E é totalmente gratuito. Isso é maravilhoso. Ajuda muita gente nesse tempo de pandemia. Ajuda muito, é um recurso, né, que é disponível, deve ser utilizado. Essas visitas estão cada vez mais complexas, então algumas visitas realmente você consegue se sentir dentro do museu. Então tem recursos como a imagem 360 graus, né? Então a realidade virtual, todas essas possibilidades têm sido exploradas
pelos museus do mundo todo, inclusive no Brasil. No Brasil, dois que nós podemos destacar, além da exposição do Egito, né, lá no Banco do Brasil, tem também a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que tem esse recurso de uma maneira muito interessante. Ele já é um museu muito interessante, né? A visita presencial é espetacular, né? O espaço dele é muito importante, muito interessante. Agora, o que nós não podemos perder de vista é que nada substitui a realidade, né? Então, recurso é recurso para ser utilizado quando há uma limitação como essa que nós estamos vivenciando nesse período de pandemia, de isolamento, de quarentena tão necessário, como a Pietra frisou, para manter a nossa integridade, para que logo, logo nós estejamos todos juntos, né? Mas a questão da visita presencial, assim como nada substitui a sala de aula, o professor na sala de aula com os alunos, a pesquisa presencial, a visita presencial aos museus, ela tem uma qualidade que é muito especial, que é a aura. Aí nós temos um, né, filósofo alemão chamado Walter Benjamin. O Walter Benjamin nos ensinou muito bem isso. A aura, né, da concretude, da materialidade dos objetos que guardam a nossa memória, que estão guardados nos museus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: a aura do objeto é você estar próximo, aquela sensação de eu estou próximo de um quadro do Van Gogh. Eu consigo ver as Sim. pinceladas, não é? A Pietra teve exatamente essa experiência com Van Gogh no É, mar. eu estava contando hoje para a professora, antes da nossa live, estava contando para ela que uma vez eu fui no MASP, eu acho que foi a minha primeira visita no MASP, que inclusive é um dos museus que tem a visita virtual, vocês conseguem entrar no site e acessar. E eu estava lá andando pelo corredor, né, do MASP, pelo corredor não, mas pela sala do MASP, que é uma sala bem ampla, maravilhosa. E aí eu me deparei com uma pintura de Van Gogh. Eu tenho uma afinidade maravilhosa com o Van Gogh, justamente por causa de uma professora que eu tive. Não é a Raquel, mas foi uma professora minha do ensino médio. Ela foi minha professora de História da Arte, e aí eu comecei toda a minha paixão, né? E ela contou uma coisa linda sobre Van Gogh. Ela foi contando de uma maneira a história de vida do Van Gogh, que eu fiquei muito comovida. E aí, quando eu fui lá no MASP e vi a pintura de Van Gogh e estava na frente dela, foi uma sensação, assim, eu chorei, eu me emocionei muito. Então, é, as possibilidades o lado virtual traz é muito importante, sim. Mas você ter a experiência real de você poder presenciar, de você poder estar na frente daquela obra, não só você olhar para uma foto, né? Você olhar para uma foto é interessante, vai te trazer coisas muito importantes também, mas nada substitui uma visita real. Você vê uma escultura, por exemplo, que é superdimensional, né? Você consegue ter vários ângulos e os ângulos se diferem conforme a luz bate, conforme o clima e tudo isso. E a sensação que você tem também com isso é incomum, né? É muito especial. Então, reforçando aqui que é muito bacana você fazer sim uma visita virtual, mas quando acabar a quarentena, quando acabar essa pandemia, por favor, visite um museu de verdade e presencie o que é estar na frente de uma obra de arte, porque a sensação é maravilhosa. Não só uma obra de arte, né? Esse é outro ponto também que a gente pode trazer aqui na nossa live, de que não existe só museu de obra de arte, né? Teve uma moça ali em cima que colocou como atrair as crianças, como tirar um pouco dessa ideia de museu maçante, e está muito relacionado a isso. Aqui existem museus de todos os gostos, para todas as coisas, e você pode pegar um tema que a criança já se interessa, qualquer que seja. No exemplo que a nossa professora deu mais cedo, o sobrinho dela gosta muito de dinossauro. Então, se você leva uma criança dessa, que é apaixonada por dinossauro, num museu de história natural, que só vai ter dinossauro lá dentro, nossa, a criança vai ficar maravilhada. E aí pode ser a porta de entrada para ela
num mundo de cultura que ela nunca mais vai querer sair. E isso é tão importante, que todo mundo pode ser uma sementinha na vida de uma criança para colocar ela a ter interesse, ter carinho e amor pela cultura e pela história, de verdade. Esses exemplos, eu acredito muito no exemplo, né, para nós entendermos e para nós vivenciarmos. Então, é proporcionar às crianças essa vivência. É exatamente isso que foi o que aconteceu com meu sobrinho. Ele está na fase dos dinossauros. Então, nós levamos ele ao Museu de História Natural de Taubaté e ele ficou enlouquecido. Ele ficou uma meia hora correndo pelo museu, assim, porque ele estava extasiado em ver todos aqueles dinossauros. E o que nós fizemos? Nós deixamos. Então, nós levamos ele lá e ficamos dando aquele suporte para ele vivenciar esse momento. Não oportunizar as crianças, não cercear a espontaneidade deles, né? Não falar não pode. Então, tem museus que você pode ter essa interatividade, você pode colocar a mão. Né? Então, Uhum. essa questão de não colocar a mão é para não danificar as peças, certo? Para que outras gerações, outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer. Mas existem cada vez mais museus que trabalham com a interatividade. Mesmo os museus históricos, que têm essa preocupação com não danificar as peças, tem totens interativos de computador, que você vai lá em touch e você vai acessando as informações, vira a peça, né? Então tem muitos recursos hoje em dia e que são efetivamente explorados nos museus. Então, aqueles que eu estava falando da acessibilidade aos cegos, aos surdos, né? Então, tem toda essa interatividade. Um museu muito bacana e que está sendo reaberto, né? Muito recentemente, é o Museu da Língua Portuguesa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar lá. É um museu absolutamente interativo, que você coloca a mão em tudo, mexe em tudo, então promove atividades, ações. Né? Isso é muito importante. Né? Esse nosso papel, por isso que eu falei para vocês que em todas as discussões dentro da museologia, não se fala mais, quase não se fala mais, né, em setor educativo, em monitores, mas se fala em mediadores. Então, as pessoas que ajudam na visita são chamados cada vez mais, e tem toda uma discussão teórica que subsidia essa análise, que são os mediadores, que ajudam a promover essa mediação entre as pessoas que visitam os museus, nós, os visitantes, e o acervo. Então, isso é muito legal. Sim, né? Então o Museu Mazzaropi estão falando, gente, por favor, né? Isso é um bate-papo, é uma live, né? Interajam, colocam aqui as perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem algum comentário. Eu costumo dizer dúvida, questão ou crise, né? A crise é muito bom porque movimenta a gente. O Museu Mazzaropi tem uma curadoria muito boa que realmente promove interatividade bem bacana. Puxa, que legal, né? Ah, sim, o Memorial da Resistência em São Paulo. Então tem alguém aqui falando sobre apaixonada pelo Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência, ele é instalado no DOPS, no antigo DOPS, né? É um museu forte, forte porque permite você vivenciar o que era, né, o período da ditadura para aquelas pessoas que foram encarceradas, que foram presas. Então é um museu forte, mas são essas experiências que são transformadoras. De repente, uma pessoa que não entende o que é a ditadura, ao ir ao museu da resistência, o memorial da resistência, entende o que é. Você sabe, a partir do momento que você passa pela experiência, você está naquele lugar onde aquelas coisas aconteceram, que é isso que nós estamos falando sobre a dimensão da aura, né, Pietra? Do colocar a mão, do estar perto, essa concretude, né, que é a história que nos ajuda a entender, nos ajuda a conhecer e nos ajuda a amar. Porque também é isso, né? Não importa se o governo toma providências para preservar os museus e cuidar dos museus, se as pessoas não têm aquilo como um bem coletivo, né? Esse bem também é meu, portanto, eu também vou contribuir para a sua preservação, eu também vou contribuir para a sua manutenção, para a sua continuidade, assim como eu tive essa experiência, como eu levei os meus alunos para terem essa experiência, eu quero que outras pessoas tenham, eu quero que outras pessoas vivenciem isso, que tenham essa oportunidade. Bom, olha só, uma pergunta super bacana aqui, né? Quais museus interessantes temos aqui no Vale do Paraíba? Bem, em primeiro lugar, o Vale do Paraíba o José Luiz Pazin, ele dizia que o Vale do Paraíba é um pote de ouro.
Nós estamos sentados em cima de um pote de ouro em vários sentidos. O José Luiz Pazinho ele estava se referindo à dimensão histórica. Então, no Vale do Paraíba, ele tem muitos museus. Eu cheguei a fazer uma lista uma vez, e o CISEM, que eu estava falando para vocês, o CISEM ele tem distritos, né? E aqui o Vale do Paraíba é um deles. Então, nós trabalhávamos com os secretários de cultura do Vale do Paraíba, diretores de museus. Durante anos eu participei dessas reuniões. Aqui em Taubaté, então vou começar a te responder por Taubaté, tá? Taubaté é uma cidade que tem 10 museus. Isso é muito significativo, por quê? Porque 75% das cidades brasileiras não tem nenhum museu. Então, se você pesar essa informação, se você considerar essa informação, né, 10 museus é muita coisa. Além disso, proporcionalmente, a quantidade de pessoas, né, a densidade populacional de Taubaté também é muito. Então, eu fico incentivando os meus alunos a conhecerem os museus de Taubaté. Hoje à tarde, eu estava conversando com o grupo do projeto e perguntando quais museus você já conhece. Aí surgiu uma ideia de vamos conhecer os museus do Vale do Paraíba, né? Então, nós temos aqui em Taubaté 10 museus. Desses 10, eu particularmente acho todos interessantes, mas tem 3 que se destacam bastante, né? Então, é o Museu Monteiro Lobato, Pedagógico Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. No interior paulista, é o 5º museu mais visitado do estado de São Paulo. Isso é muito significativo, né? E é um museu que muita gente conhece. Ele é administrado pela Tina Lopes, que é uma competentíssima profissional, né, que cuida do museu de uma maneira muito comprometida. Ela incentiva, promove ações, etc., com os recursos que ela tem, né, que ela consegue, porque também ela vai atrás de muitos recursos. Nós temos, e ele é tombado pelo IPHAN e pelo CONDEFAT, por 2 instâncias, a instância federal e a instância estadual, né? Isso é muito bacana. Outro museu de Taubaté que se destaca, né, é o Museu Mazzaropi. Então tem gente do Brasil inteiro que vem, né, ver o Museu Mazzaropi. E tem o Museu de História Natural, porque eu não sei se vocês sabem, né, mas o exemplar que foi encontrado ali no limite entre Tremembé e Taubaté, uma ossada de um dinossauro, é o único no mundo. Então, até o Museu de História Natural de Nova York, que é o maior museu de história natural do mundo, pediu uma réplica, né? Então, isso é muito bacana. Então, são 3 museus que se destacam. Atualmente tem sido feito um trabalho bastante interessante por uma equipe da arquitetura da Unital, coordenada pelo professor Ademir Santos, lá no Museu da Agricultura, que é em Quiririm, né? Então, tem o Museu de Quiririm. Aqui no Vale do Paraíba, também é muito interessante o Museu Felícia Lerner, que nós já comentamos. Lá em Campos do Jordão tem um outro museu que eu particularmente gosto muito e que é muito interessante, que é a Casa do Governador, né? O Museu do Governador, que é um museu que tem um acervo de modernistas brasileiros bastante expressivo. Tem, né, o quadro dos operários do Tarsila do Amaral, que é um quadro conhecidíssimo, né, nacionalmente conhecido. Eu, muitas vezes, eu vou a Campos do Jordão só para ver esse quadro, porque eu tenho paixão pela Tarsila do Amaral. É lindo, né? É lindo. Tem Tarsila, tem Di Cavalcante, tem Anita Malfatti, Rebolo, né, todos esses artistas lá em Campos do Jordão. O Vale do Paraíba tem também outros museus. Com licença, professora. Oi. Também falar sobre o Museu da Xilogravura aqui em Campos do Jordão. É um museu muito importante e Sim. é um dos únicos no Brasil, porque um dos pontos, normalmente, a xilogravura, os museus que existem de xilogravura são de apenas um único artista. O próprio artista normalmente faz a casa dele, ou a família, depois que o artista falece, ele pega as obras e vai expor em algum lugar específico. Aqui no Museu da Xilogravura, em Campos do Jordão, não. É de um professor, agora eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele foi um professor importante na USP também, então ele sempre foi envolvido com arte, sempre foi envolvido com história. E aí... É o Você lembra Costela. o nome dele, professora? Costela. Isso, professor Costela, exatamente. E aí ele tem um acervo enorme dentro da casa dele, tanto de autores brasileiros, do Nordeste, que é um ponto muito importante da Xilo no Brasil. Ele também tem
do mundo inteiro, da China, do Japão, da Alemanha. Então, vale muito a pena ir lá olhar também o Museu da Xilogravura, que é um lugar maravilhoso. Ai, foi seu professor, que legal! Quem está falando aí, Pietra, é a professora Letícia. A professora Letícia é a nossa pró-reitora de extensão. Letícia, obrigada por você estar participando aqui conosco. Muito legal saber que ele foi seu professor. Ele é maravilhoso, eu também acho. Ele Outra é pessoa que está maravilhoso. conosco, que eu queria comentar, é o Márcio Barbosa, foi meu aluno no curso de História. O Márcio é de Paraty. Ele veio de Paraty para fazer o curso de História aqui com a gente. É um querido. Trabalhou comigo no curso nos projetos de extensão e ele está falando, e o Márcio também é muito envolvido em museus, e ele está aqui dizendo, né, Márcio, para falar sobre o plano museológico. Pois é, né, então os museus existe, né, a museologia é uma ciência, é uma área do conhecimento que se dedica a estudar os museus. Então a área de museólogos no Brasil é muito bem organizada. Então, tem o sindicato, existe a profissionalização do museólogo no Brasil. Então, isso tudo fortalece a área. E os museus, eles têm que ter um plano museológico. Então, existe, né, há alguns anos, essa exigência, né, de que os museus têm que ter um plano museológico. Isso nem sempre é fácil, porque no Brasil ainda são poucos cursos de museologia. Então, nós temos um curso de museologia em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Eu tenho outra aluna do curso de História, que fez o curso de História conosco, a Emeline do Amaral, que fez o curso de História conosco e depois foi fazer o curso de Museologia na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Então, o plano museológico, ele ajuda a definir a missão dos museus, ajuda a definir o rumo para cada um dos museus, né, que cada um dos museus vai tomar. Então, ele além de ser muito importante, é hoje uma exigência legal. Então, essa é também a diferença entre memorial e museu, né? Então, você tem os museus, eles são diferentes dos memoriais. É uma categoria diferente. Para você ser classificado, reconhecido e autorizado com o funcionamento de museu hoje no Brasil, veja, é hoje, né? Alguns anos. Então, existem museus aqui no Brasil que têm mais de 100 anos, né? Então, eles estão se adequando a essa nova realidade, a essa exigência. Isso é muito, como eu estava dizendo, importante e necessário. Aqui no estado de São Paulo, e principalmente no Vale do Paraíba, tem vários museus que já contam com um plano museológico. A Letícia está lembrando aqui também do MAB, né, que é o Museu de Arqueologia do Vale do Paraíba. É do MAB que você está falando? E tem o MAB, né, o Museu de Arqueologia do Vale do Paraíba, que é Museu de Arqueologia do Vale do Paraíba, MAV, que é de Jacareí, e o MAB, que é de São José dos Campos, que é o Museu da Aeronáutica Brasileira, né? Então, são esses dois museus, como a Pietra mencionou, são museus diferentes, né? Não são nem de arte, nem de história, né? Históricos, sobre a história do Brasil ou a história de determinado lugar, né? O Aeroespacial Brasileiro, MAB, Museu Aeroespacial Brasileiro. A professora Letícia e eu orientamos uma pesquisa no mestrado sobre o MAB, né, que foi muito bacana, e tem o MAV, que é o Museu de Arqueologia do Vale do Paraíba de Jacareí, que também é um museu muito importante no Vale do Paraíba, porque ele representa, né, estudos e promove estudos arqueológicos. Descobriu várias ossadas indígenas em Caçapava, em outros lugares do Vale do Paraíba, e faz um trabalho excelente, o MAV, né, de Jacareí. Então, são museus bastante importantes, representativos aqui no Vale do Paraíba, como eu disse. O Vale do Paraíba é uma mina de ouro, do ponto de vista histórico, trazendo aí José Luiz Pazin, né, que disse isso, e eu concordo plenamente com ele. Nós temos em Guaratinguetá, né, o Museu Frei Galvão, que também é um museu bastante importante. Frei Galvão foi beatificado, né? Virou santo, então santo brasileiro. Tem o Museu do Frei Galvão lá em Guaratinguetá, que foi organizado pela Teresa Maia, pelo Tom Maia. Pessoas representam essa guarda nos museus aqui no Vale do Paraíba. E tem também em Guaratinguetá um museu que eu acho bastante importante, que é o Museu Rodrigues Alves, que foi presidente do Brasil. O Lucas está perguntando aqui quais os tipos de museus que temos no Brasil.
Olha, Lucas, no Brasil nós temos quase todos, nós temos todos os tipos de museu que existem, né? Então tem os museus ao ar livre. Um deles, um museu ao ar livre muito importante, é o Museu de Inhotim. O Museu de Inhotim é ao ar livre, o Museu Felícia Lerner também é ao ar livre. Nós temos Museu de Arte, nós já mencionamos a Pinacoteca do Estado de São Paulo, nós já mencionamos o MASP, o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, né? Tem o MAR, que é o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Então, tem vários museus de arte, né? A Pinacoteca são museus de arte. Você tem os museus históricos, então os museus históricos no Brasil, história do Brasil particularmente, né? Então tem vários museus muito importantes. O Museu Republicano de Itu, você tem um museu no Ipiranga, o Museu Paulista em São Paulo, você tem o Museu de Petrópolis, que são museus que contam a história do Brasil e são muito importantes. Em Ubatuba, a Letícia está perguntando se nós temos um museu em Ubatuba. Em Ubatuba tem o Casarão, que era o casarão que fica ali na Praia do Cruzeiro, né? Ele foi o Museu do Automóvel de Caçapava, que está desativado. Em Caçapava também tem um esforço bastante grande, que é do carro de boi. Como diz o professor Mário Chagas, há uma gota de sangue em cada museu. Sim, né? As pessoas, eu mencionei o Costela, né, em Campos do Jordão, que a Letícia e a Pietra lembraram, e eu mencionei a Tina Lopes aqui em Taubaté, que é uma guerreira muito, muito empenhada, né? E é muito difícil. É muito difícil a manutenção dos museus, é muito difícil conseguir verba para os museus, é muito difícil manter o museu de pé. Por isso essa gota de sangue, esse esforço, esse labor todo, mas nós podemos contribuir com isso. Então, quando nós vamos a um museu, você fala, o que eu posso fazer para contribuir? Muito! Se você visita um museu, você está mostrando que ele é importante, que, portanto, ele tem que continuar aberto, que ele precisa de recursos, né? Eu estava terminando de explicar do Museu de Ubatuba. Então, em Ubatuba nós temos, né, uma coisa muito importante, que é na Ilha Anchieta. Então, tem um núcleo lá, porque a Ilha Anchieta foi um sistema prisional, e na década de 50 teve uma rebelião muito grande. Hoje tem um núcleo museológico lá, né, histórico, mas também é um núcleo de preservação ambiental. E tem esse casarão, que depois foi comprado. O casarão era de um produtor de café. Depois foi comprado pelo Jacques Félix, pelo Félix Guizard, aqui de Taubaté, e ele fez uma colônia de férias para os funcionários da CTI, né, aqui de Taubaté, lá em Ubatuba, e esse casarão funcionou, né, bastante tempo como fundação de arte, etc. Agora ele está sendo restaurado, está ficando muito bonito. A expectativa é que ele se torne um museu lá em Ubatuba. É isso que eu tenho notícias. O Museu de Aparecida, também, em Aparecida tem o Museu de Cera, mas tem um museu histórico dentro da Basílica, que é bastante significativo também. Então, nós temos o grupo, né, Pietro, hoje à tarde, vamos fazer uma visita. Eu acredito nisso. Em primeiro lugar, eu preciso trabalhar com vocês, né, com os meus alunos. Então, vamos, eu brinco de dizer, conhecendo o Vale do Paraíba com a tia Raquel, né? Eu levo todo mundo para conhecer os museus, nós fazemos as visitas. Esse é o papel da universidade, é o papel social da universidade, é o papel social dos museus e é o nosso papel como cidadãos e como professores. Espera aí que alguém falou alguma coisa aqui. Educação patrimonial é essa valorização e envolvimento popular. Em Cruzeiro, por exemplo, foi assim que restauraram o Museu Major Novaes. Gente, quem está lembrando isso é a Laiane, né, que também é nossa aluna do curso de História e também participa do projeto de Educação Patrimonial. O Museu Major Novaes, em Cruzeiro, é um museu muito interessante, porque guarda memória, entre outras coisas, mas fundamentalmente, da Revolução Constitucionalista de 32. E o Vale do Paraíba teve um papel muito importante na Revolução Constitucionalista de 32, porque era um lugar estratégico. Cruzeiro, particularmente, é na divisa São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, era um museu muito significativo, ficou bastante tempo quase abandonado, com pouquíssimos recursos, chegou a cair parede, né, e agora ele está sendo restaurado e devolvido para a comunidade, né, que a comunidade possa fazer bom uso dele, possa se apropriar dele. Então, né, Pietro, o que nós poderíamos dizer para comemorar o Dia dos Museus é vá aos museus, virtualmente, presencialmente, né, vê o que você sente. Se você acha que você não gosta, vai lá e vê, né, o que você sente.
né? A educação patrimonial, a Pietra brincou, né? Falou, o projeto da Raquel. Eu tenho uma paixão pelos museus e pelo patrimônio, e isso eu aprendi com meu pai que bonito é aquilo que você não dá conta de ver sozinho. Então, a educação patrimonial é você dar as condições para as pessoas perceberem a importância, conhecerem e, a partir de conhecer, amar. Então, é por aí, né? Então, em primeiro lugar, é conhecer. Você já foi aos museus do Vale do Paraíba, da sua cidade? Você já foi a algum museu para você falar que não gosta, né? Então, tem todo esse trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito com as crianças, lá na base, lá na educação básica. E vai incentivando isso, né, dos adultos, mostrar a responsabilidade, né? Então, é bacana, né, Pietro, o nosso trabalho lá da educação patrimonial, que envolve a ida aos museus. Hoje nós lançamos também um vídeo, né, esse vídeo do Lucas, da Laura e da Isis, explicando, né, o que são os museus, qual que é a função social dos museus, tudo isso que nós estamos tratando aqui na live também para ampliar, diversificar ao máximo, né, essas informações, fazer circular essas informações. E eu gostaria de falar também que é justamente aquela ideia de sementinha, sabe? De você levar alguém junto com você para ir ver junto, para ver também aquilo que você está indo ver no museu, e se sentir pertencente daquela história, que seja no museu da sua cidade, pela história que não você especificamente, mas os seus antepassados já viveram naquela cidade, você se sentir pertencente do seu estado, de você se sentir pertencente do seu país e você se sentir pertencente da terra mesmo, né? Dessa terra maravilhosa em que a gente vive. Então, todos os museus fazem parte, um pouquinho, cada pedacinho de museu faz parte da nossa história como humanidade. E nós, como seres humanos, acho que devemos apreciar e fazer jus a essa história, a essa arte, e não deixar acabar, sabe? Porque para um museu se definhar e acabar é muito rápido. Para se reerguer é muito difícil, mas para acabar é muito rápido. E é só com o nosso esforço da população mesmo, tendo consciência de que aquele bem é nosso, não é de outra pessoa, de outra, de outra instituição, é nosso, sabe? Aquilo é pertencente da nossa história como humanidade. Então a gente precisa preservar e saber o quanto aquilo é válido para nossa história como pessoa mesmo. E é isso. Acho que a paixão vem daí. Tem um outro museu em São José dos Campos, que é espetacular também o trabalho que o Djalma Penha fez lá, que é o Museu do Esporte, né? Então, em São José dos Campos tem um Museu do Esporte incrível, um espaço assim muito pequeno, né? Ele conseguiu fazer um trabalho excepcional lá. Então, esses profissionais, todo o meu respeito, todo o meu carinho aos profissionais que trabalham em museus, né? A gente tem que ter, eu tenho um respeito muito grande por eles, que nos proporcionam essa oportunidade de ter acesso a esses bens culturais que, como a Pietra muito bem disse, são de nós todos, né? É da humanidade, é de todos nós, é do coletivo, é do individual. Essa ideia, né, esse jogo de escalas entre o indivíduo, né, o individual e o coletivo, que o tempo todo está presente, e entre o passado e o presente, né, que precisa estar aí. Né? Então, o MAB, o Museu Aeroespacial Brasileiro, lá de São José dos Campos, ele tem uma parte da história do Brasil muito importante. Né? A Fabíola, que fez a pesquisa lá, mostrou isso, como é que ele é importante, significativo para comunicação pública da ciência. Então, os museus também são espaços de pesquisa, ou devem ser espaços de pesquisa. Puxa, tá acabando, Pietra. Olha só, 1 hora é muito rápido. Passou tão rápido. Passou tão rápido, mas foi muito bacana, né? Vamos dar os nossos últimos recadinhos. Vou passar para a Pietra dar o recadinho final e daí eu dou o meu. Estamos abertos, então convidar todo mundo, né, Pietra, para conhecer
os canais do nosso projeto para conhecer os museus do Vale do Paraíba. Então, sua vez. Despede do pessoal aí. Bom, eu agradeço a presença de todos que vieram até aqui, ouvir um pouquinho que a gente tinha para falar. E eu espero que, de coração, cada um que assistiu a live, cada um que esteve presente aqui, possa ser uma sementinha na vida de tantos outros e levar esse amor pela cultura, levar esse anseio, levar esse interesse a cada canto que for no mundo. E assim a gente fazer uma humanidade, uma sociedade tão mais interessada, tão mais apaixonada pela sua própria história, pela sua própria cultura. Então, acho que é isso. Agradecer pela presença de todos e confiar nessa semente que talvez a gente tenha colocado aí no coração de cada um e que isso pode ser levado muito mais longe do que só essa live. Eu agradeço. Também agradeço, né, em meu nome, em nome de todo mundo do projeto. Nós somos 8 bolsistas, 4 voluntários e eu, né? Então, entre os voluntários, nós temos a presidente do Conselho de Patrimônio de Taubaté, a Natália Novaes. Vitor, muito obrigada, Natália. Então, eu agradeço à equipe do projeto, agradeço à Unital, a toda a equipe da Unital que deu apoio para acontecer essa live, que dá essas condições e esses canais, esses recursos, ao pessoal da TV Unital, que me dá todo o apoio, ao pessoal do NUJEC, né, que ajuda muito o pessoal da equipe pedagógica do NUJEC, que é quem coordena esse convênio com a prefeitura, né, o projeto é feito por um convênio com a prefeitura. E eu quero agradecer profundamente a todos os funcionários, os gestores, os amantes de museus, os meus amigos, né, que estão aqui. Muito obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. E vamos continuar. Né? Vamos continuar, porque dessa maneira, juntos, fazendo um trabalho comprometido, com paixão, seja de quem está lá dentro do museu ou quem está aqui fazendo educação patrimonial, para que as pessoas entendam cada vez mais a importância desses bens culturais, a importância dos museus para o nosso desenvolvimento, para a nossa identidade, para a nossa percepção da realidade, para a transformação da realidade. Eu acredito nisso, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu estou aqui. Então, é um apelo para vocês visitarem os museus por meios virtuais ou estando lá, onde for, como for, do jeito que for, mas visitem. Visitem, porque mostrando, é assim que nós podemos mostrar a importância. Muito obrigada, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima. Até a próxima, gente.